Antes do início dos trabalhos, nós temos alguns importantes avisos. Plante o seu crachá e consuma rúcula. É isso mesmo. Nós estamos na era do papel semente. O papel do seu crachá possui sementes de rúcula, é o Senalba Rio Grande do Sul, consciente e fazendo a sua parte, realizando um evento preocupado com a sustentabilidade. Nós temos aqui na tela as informações, todos receberam também essas informações por escrito. Portanto, fica o convite para cada um fazer a sua parte também, plantando o seu crachá. A programação especial de hoje, festa oficial do evento, no Boteco do Bill. O Boteco do Bill fica a apenas 900 metros aqui do hotel. Portanto, é um bom convite também para uma bela caminhada. Hoje, a partir das 19 horas, das 19 às 21, haverá uma rodada dupla de chopp, ou seja, cada um paga um e ganha outro. Muitos petiscos, DJ e grupo de samba ao vivo. A sua entrada é por conta do Senalba RS, mas não esqueça de levar o seu convite que foi entregue em sua pasta durante o credenciamento na secretaria do evento. Hoje, a partir das 19 horas, no Boteco do Bill. A programação especial de amanhã, sexta-feira, jantar, show de encerramento, aqui no hotel, no mesmo espaço onde aconteceu o nosso almoço, com a Super Banda Real, a partir das 21 horas. Amanhã o jantar, show de encerramento. E a programação especial de sábado, um city tour, Gramado Canela, e almoço no Café Colonial Bela Vista. Não deixe de participar desta bela delícia de passeio. O roteiro é Igreja Nossa Senhora de Lourdes, a Igreja de Pedra, aqui em Canela, Minimundo, Lago Negro, Fábrica de Chocolates Lugano e o Café Colonial Bela Vista, com saída às 9 horas, pontualmente às 9 horas, da recepção aqui do hotel e a chegada às 14 horas no Café Colonial. É necessário a confirmação de sua presença na secretaria do evento. Portanto, aqueles que tiverem interesse em fazer parte dessa programação especial do sábado, confirmem na secretaria do evento. E antes de iniciarmos a programação técnica do nosso evento, nós vamos para o segundo bloco do movimento gaúcho sem modéstia. Nós acompanharemos agora uma das canções mais tradicionais do nosso estado, que chegou a se tornar uma espécie de hino do Rio Grande. É o Canto Alegretense, em sua versão original e também satirizada por um artista regional. Perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra oura das quebradas do Inhambi. Ouve o canto gauchesque brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi.
Nossa, onde fica o Alegrete? Ai, se eu te pego nas quebradas do Ianguí. Delícia, delícia, uruguaiana de manhã. Ai, se eu te pego no Rio Ibirapuitã. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada um chinete e ouvirás gaita e violão. Nossa, nossa, onde fica o Alegrete? Ai, se eu te pego nas quebradas do Ianguí. Delícia, delícia, uruguaiana de manhã. Ai, se eu te pego no Rio Ibirapuitã. Mas que barbaridade! Não preciso ser evidente para saber que o tempo passa e que o futuro é incerto para todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que olha ali atrás já não é mais o mesmo de agora e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure um futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. E embalados pelo canto alegretense, que com certeza vai te pegar, nós teremos agora a segunda palestra com os temas negociação coletiva e estudo comparativo, negociação coletiva Estados Unidos-Brasil. Nós convidamos para compor o nosso palco o coordenador desta atividade, o presidente do Senalba Rio Grande do Sul, Antônio Johan, e os nossos palestrantes, Dr. Iraci da Silva Borges e Dr. Stanley Gasek. Dr. Iraci da Silva Borges é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialização em Direito do Trabalho, curso intensivo de Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, curso sobre sindicalismo, negociação coletiva, mediação e arbitragem pela University of Wisconsin-Madison. É advogado desde 1977, atuando exclusivamente na área trabalhista, responsável pelos departamentos jurídicos trabalhistas de diversas entidades sindicais de primeiro e segundo grau. Professor convidado para ministrar aulas de direito processual do trabalho e direito sindical em várias instituições. Foi professor do Centro de Desenvolvimento Empresarial, da FAI, Faculdade Católica de Administração e Economia, professor de Direito do Trabalho da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, professor de Direito do Trabalho, com foco em negociação coletiva, do curso de especialização em Medicina do Trabalho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fundador e membro da Comissão Latino-Americana de Ação Jurídica da Central Latino-Americana dos Trabalhadores desde 1989. Fundador e membro do Corpo Técnico do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, fundador, ex-presidente e membro da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Dr. Stanley Gasek, num breve resumo do seu currículo, é advogado trabalhista com experiência na área internacional, foi professor adjunto na Harvard University, por mais de 30 anos tem se especializado nos temas relativos ao mundo do trabalho em vários países do mundo. É diretor adjunto do escritório da OIT no Brasil desde agosto de 2011. De agosto de 2010 a julho de 2011, foi oficial de Relações Internacionais no Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América, sendo responsável pela política e análise comparativa da legislação trabalhista. Representou o governo norte-americano nas discussões bilaterais mantidas com contrapartes de ministérios do trabalho em todo o mundo e em conferências de várias organizações internacionais, incluindo a OIT e a Conferência Interamericana dos Ministros do Trabalho.
Possui vasta experiência na preparação de casos junto ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT e é autor de análise comparativa dos sistemas de legislação trabalhista brasileira e norte-americana intitulada Sistemas de Relações do Trabalho, Exame dos Modelos Brasil-Estados Unidos. De imediato, nós passamos a palavra para a condução dos trabalhos deste painel ao presidente do Senalba, Antônio Johann. Nós escolhemos esse tema, elegemos até prioritariamente, porque a negociação coletiva não é apenas um direito, mas um dever de todo e qualquer sindicato. E sempre que tenho a oportunidade, eu digo que a essência do sindicato para nós é a negociação coletiva. No Brasil, nós temos esse direito de negociação coletiva, o que em alguns países da América Latina nem ocorre. E procuramos também, além do Dr. Iracy, convidar o Dr. Stanley, porque muitas vezes nós ouvimos, não, porque aqui no Brasil a negociação coletiva é assim e nos Estados Unidos é assado, enfim. Então, acho muito importante. Eu apenas aproveitaria para fazer uma observação. Quando nós iniciamos o planejamento, pedimos para que o Ricardo Romeira providenciasse exemplares do livro que o senhor editou aqui no Brasil, que seria sorteado. Mas, infelizmente, estão esgotados. E não tem previsão, não sei, o senhor deve ter conhecimento disso. Nós não conseguimos obter, porque ele tem um livro específico sobre negociação coletiva. Então, sem maiores comentários, de imediato eu passo a palavra para que o doutor Iracy, com a sua costumeira habilidade, abordará o assunto negociação coletiva. Boa tarde a todos. Agradecendo ao Johann o privilégio de ter oportunizado a minha presença nesse encontro. Quem sabe uma temeridade, porque depois de ouvirmos o suave cantar dos rouxinóis, eu vou brindá-los com o churrear do pobre Tico-Tico aqui, né? Mas eu gostaria de começar, até para a gente acordar um pouco depois do almoço, começar contando uma história que um amigo meu contava, de um palestrante que foi fazer uma palestra, chega lá, tem um cidadão só sentado na plateia. Aí ele chega e diz assim, ó, só estamos os dois aqui, quem sabe se não é melhor a gente cancelar a palestra. Aí diz o cidadão assim, o senhor sabe, eu sou uma pessoa muito simples, vim lá do interior, mas quando eu vou com o saco de milho no galinheiro e só tem uma galinha, eu dou milho do mesmo jeito. Aí ele se sentiu fortalecido e fez uma palestra, a melhor da vida dele. E quando terminou, ele chegou e falou, então, como é que foi a palestra? Foi bem? Aí diz o cidadão, o senhor sabe, eu sou um homem simples lá do interior, mas quando eu pego o saco de milho e vou no galinheiro e só tem uma galinha, eu não dou o milho todo para ela, né? Então, vamos tentar dosar? Vamos tentar dosar a nossa palestra dentro do tema e da oportunidade de fazê-lo. E uma outra história que eu conto também, o Johann já escutou ela, numa palestra que nós fizemos para a Força Sindical, quem sabe alguém de vocês tenha ouvido também, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai realizar alguma coisa na esteira da expectativa que se cria, com leitura de currículo, com aquilo que se cria, a aura que se cria em cima disso. E tem aquela história daquele padre do interior, que 50 anos cuidou daquela comunidade, rezando a missa todos os dias, fazendo a sua palestra todos os dias.
E morre, vai para o céu, chega São Pedro na porta, olha a relação e diz, olha, seu nome não está aqui, desce para ver se não está lá embaixo. Ele falou, mas eu, sacerdote, 50 anos, preguei para o meu povo todos os dias, quando fiz a reza da missa diária, agora vai dizer que eu não estou aqui? Nesse momento chega um cidadão embriagado, vê o nome está lá, foi recebido com todas as honras no céu. Ele ficou muito indignado, falou, eu conheço esse cidadão morava na minha cidade, era um motorista de caminhão, mas fazia barbaridade, matou gente, capotou o caminhão, lá e ele é recebido, e eu, 50 anos sacerdote, eu não sou recebido no céu. Aí de São Pedro para ele assim, o senhor lembra dos seus sermões diários que fazia? Enquanto o senhor fazia o sermão, todo mundo dormia. Ele não, ele quando dirigia, todo mundo rezava. Quer dizer, tinha sido muito mais útil para o céu do que o padre, né? Mas eu, para começar a falar de negociação coletiva com vocês, eu queria falar de uma forma, uma abordagem um pouco diferente por uma visão filosófica. A gente poderia chegar aqui e dizer que sindicato, a definição que tem, que vem do grego, sundike, que significa justiça comunitária, é a mesma origem que tem o síndico do prédio, do condomínio, né? O sindicato. Podia dizer, como disse a Mauri Mascaro Nascimento, que é uma forma de organização de pessoas físicas ou jurídicas que figurem como sujeitos nas relações coletivas de trabalho, mas eu queria agora aguçar os sentidos de vocês e fazer vocês voarem comigo e nós tentarmos visualizar a criação de um sindicato. A criação do sindicato na criação do mundo. Nós vamos deixar de lado a ideia do Big Bang, da panspermia cósmica e outras teorias tantas que se tem sobre o mundo, e vamos falar, quem sabe, daquela teoria de criação do mundo, a mais aceita pela população, que é a criação do mundo pelo grande arquiteto do universo, por Deus. E eu vou pedir que vocês voem comigo e a gente tente visualizar, nesse cenário, a criação de um sindicato. Deus criando o mundo. Deus começou a criar o mundo, disse que ele fez em 6 dias, descansou no 7º, né? Mas ele fez as árvores. Nós temos ali as árvores. Ele fez as plantas, ele fez os animais, ele fez as frutas. Por último, ele fez o homem. E deu esse mundo como um paraíso para que todos utilizassem com igualdade. Mas os homens não são iguais. Nós temos diferenças. E aí a gente vendo as árvores, como o pinheiro, a gente vê que ele dá o fruto, mas para tirar o fruto é difícil. Homens têm habilidade para subir na árvore, outros não têm habilidade para subir na árvore. Alguns têm habilidade para mexer com as plantas na terra, outros não têm essa habilidade. Uns sabem cuidar dos animais, outros não sabem cuidar dos animais. Mas o homem, nessa diversificação das suas habilidades, ele foi avançando com as trocas, todos vivendo e usufruindo daquilo que o grande arquiteto do universo tinha construído para sua utilização. E daí, em certo momento da história, alguns homens, e aí o principal eu estava esquecendo, ele também tinha criado o rio e colocado os peixes, que eram da natureza, e os animais. Alguns homens tinham a capacidade de pescar, e é desses que nós vamos tratar na sequência. Aqueles homens que viviam na beira do rio com a sua habilidade de pescar, de tirar os peixes da água para alimentação e troca, como faziam na época. Mas um dia, e a compleição, as diferenças dos homens também vão não só para as habilidades, mas para a compleição física. Nós temos uns que são maiores, outros que são menores, uns são mais fortes, outros mais fracos. A história da humanidade mostrou a conquista, a escravidão, né? E um dia cai um raio
e tira de daquelas árvores dos pinheiros um pedaço grande de madeira. E cai, tinha um cidadão que era muito grande, mas muito forte, desses que foram criados e colocados para viver naquele paraíso que era a terra, que não tinha habilidade para nada. Não pescava, não caçava, não colhia, não plantava, não fazia nada. Mas no dia que ele pegou aquele pedaço de madeira, ele foi muito esperto, ele inventou o porrete. E com o porrete ele comia peixe, ele comia fruta, ele fazia de tudo. Ele, com a força que tinha e com a utilização daquele instrumento, ele fazia de tudo. E aí um dia ele resolveu inventar o arame farpado e inventar o que se chama propriedade privada. Ele pegou aquele trecho do rio e colocou uma cerca em volta dele. E disse o seguinte, ele com a força do porrete, ele disse para aqueles homens que tinham a habilidade de pescar, que daquele momento para frente o rio era a sua propriedade e que, se quisessem continuar pescando, iam pescar. Para cada 10 peixes que pescassem, 1 ficava para quem pescou e 9 eram entregues para o dono do porrete. A gente pode dizer que ele inventou o capitalismo também, não é? Embora na base do porrete, criou a propriedade e inventou o capitalismo. Dentro desse cercado, começou-se a se viver um momento de reflexão da situação daqueles homens que viviam dentro do cercado. Eles, por temeridade do homem do porrete, eles se submetiam àquela exploração que havia, entregando tudo que era o fruto, basicamente o fruto do seu trabalho, entregavam, e tinham que se sujeitar pelo medo, pelo temor. Pela impossibilidade de sair de dentro do cercado, porque não tinham habilidades nem para subir nas árvores, nem para correr atrás dos animais e caçar, para nada. A habilidade deles era a pesca. E começou uma discussão dentro desse cercado sobre o que deveriam fazer. Alguns disseram assim, vamos nos unir e vamos destruir o cercado e vamos matar o homem do porrete. Aí diz um deles lá, mas se nós acharmos que devemos agir pela força, nós estamos reconhecendo que pela força o homem do porrete tem o direito de nos dominar também. Aí é uma questão de força contra força. Não é? E outros passaram a dizer o seguinte, então vamos nos unir e vamos dizer para o homem do porrete que nós temos que melhorar a nossa relação de convivência. Que seja menos injusta a exploração que ele tem por nós e nos dê uma qualidade, um pouco mais de dignidade de vida. Nos dê peixes a mais que a gente possa trocar por outras coisas. Que não sirva só o peixe que nós levamos de 1 em 10 para ser o nosso alimento, que nós possamos efetivamente fazer essa troca. Pois bem, aquele primeiro grupo revolucionário que queria simplesmente destruir e partir para uma luta física com o dono do porrete, nós podemos defini-lo, e assim define Alain Touraine, um sociólogo francês, que escreveu algumas obras sobre o mundo do trabalho. Ele diz que esse grupo se definiria como sindicalismo de oposição sindical. É a ação sindical voltada para a revolução e para a reforma social. Achava que teríamos que passar por uma transformação da sociedade até pelo uso da força. Esse grupo, e eu falo disso, quem sabe mais na sequência, estou me antecipando, ele teve muita força dentro do movimento sindical, relativamente. Ontem, na palestra, o Dr. Steven deu uma pincelada sobre a Segunda Internacional, a Primeira Internacional, mas, efetivamente, com a queda do muro
de Berlim, com a desunificação da União Soviética, essa corrente sindical perdeu a força. Aquele grupo que consentia em imaginar uma transformação gradual, não revolucionária, mas uma transformação no peso entre as partes, do homem do porrete e aqueles que viviam dentro do cercado, eles passaram e falava e chamava Alain Touraine também, nessa obra, esse sociólogo francês, de sindicalismo de controle, que nós passamos a ver aqui no Brasil, definido como sindicalismo de resultados. E hoje nós temos no Brasil hoje hegemonia. Hoje no Brasil temos todos os sindicatos basicamente trabalhando dentro do sindicalismo de resultados. Um ou outro revolucionário nós temos, mas são coisas esparsas. Hoje a nossa luta sindical, efetivamente, é dentro do sindicalismo de resultados. E temos uma característica dentro do nosso país de que o nosso sindicalismo, e eu vou tentar fazer uma retrospectiva da nossa vivência sindical, para que se compreendam a transformação que já houve e a responsabilidade que cai nos ombros dos sindicatos para a transformação futura, como disse hoje o Clemente na sua palestra hoje pela manhã. Nós vivemos até 64 uma época de relativa liberdade, apesar de já existência da CLT, já existência de algumas regras em cima do sindicato, mas nós vivemos um momento de relativa liberdade de funcionamento, de negociação coletiva. A partir de 1964, com a Revolução, período de exceção que viveu o nosso país, os nossos sindicatos foram direcionados para o assistencialismo. O governo nos provia dos reajustes salariais através de políticas que determinavam o reajuste dos salários. O sindicato não precisava mais discutir com a categoria e nem mobilizar a categoria para buscar aumentos salariais, porque disto se ocupava o governo sempre no dia 1º de maio. Né? Alguma lei, podem ver isso, no dia 1º de maio, alguma lei vinha beneficiando os trabalhadores, num acréscimo de um bem-estar para o trabalhador, como foi as férias de 30 dias, como foi 13º salário. Vejam isso e façam esse histórico, e vocês vão ver que realmente o Estado procurou suprir e substituir a entidade sindical na mobilização do interesse dos trabalhadores em torno do seu bem-estar social. Esse era um período que a negociação salarial passou a ser próximo do zero. O trabalhador passou a acostumar que o aumento salarial dele era benesse do governo. E nós vivemos isso durante muito tempo. E alguns de vocês, certo, lembram, o doutor Batu com certeza lembra, que um dos primeiros momentos onde houve uma generalização da busca de salários foi em 1979, quando nós enfrentamos um acirramento, um incremento muito forte da inflação, e as entidades começaram a buscar o reajuste semestral, ou seja, uma antecipação do reajuste anual. Porque nós chegávamos no final do ano com 50%, 60% de índice de inflação para recuperarmos nossos salários. E aí começou-se a buscar uma forma de antecipar aquele reajuste dos nossos salários. E o governo deu a resposta em seguida. Em novembro de 1979, implantou a Lei 6.708, criando o reajuste semestral dos salários, dando alívio. Começou a se mobilizar a população toda, o governo deu a lei e veio, realmente não foi no 1º de maio, mas foi 6 meses depois,
e na época das mobilizações que houveram, dando reajuste. Nós chegamos a ter até o gatilho estabelecido quando a inflação se instalou, onde se previa o disparo do gatilho para que os salários não perdessem o seu poder de compra e não pudesse haver uma convulsão social. Quando, em 1979, na Lei 6.708, se estabeleceu a possibilidade legal de nós discutirmos o aumento real de salários, ali também se estabeleceu, na sequência, pela jurisprudência dos tribunais, que ela não podia ser maior do que o aumento do PIB. E nós, durante aqueles anos, foi de 4% o aumento do PIB, e nós vivemos anos e anos tendo 4% de aumento real, no máximo, nos nossos salários, com aquela inflação galopante que havia, como um direcionamento que o governo havia dado. Mas era a forma de anular os sindicatos no seu poder maior daquele de dentro do cercado, para lutar com o homem do porrete, que é a finalidade maior do sindicato, buscar uma igualdade na relação entre as partes, nesse choque do poder econômico com o poder do trabalho. O governo nos dava anestésicos para que os sindicatos realmente não saíssem disso. Na época foi estabelecido também, pouco antes disso, na CLT, as regras de utilização da contribuição sindical, dizendo, e se forem analisar, basicamente para formação e para assistencialismo, o dinheiro da contribuição sindical. Aqueles sindicatos hoje, e o Ministério Público voltou a atacar isso agora com o Tribunal de Contas, aqueles sindicatos que vivem só da contribuição sindical vão começar a viver um momento muito difícil, porque o dinheiro é carimbado e vai ter que ser utilizado única e exclusivamente naquela relação que está escrito na CLT para a utilização da verba. Pois bem, mas começamos a vir a lei da anistia, depois de 79, vem mudança de governo, vem a ideia de um processo constituinte e começa a mudar a cabeça do movimento sindical. E eu falo isso porque eu vou começar a abordar com vocês um período que vivi intensamente, junto com um sindicato que assessora há 33 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, e que viveu um momento de transformação absoluta da categoria que ele congrega, pela mudança do perfil da indústria no Paraná, em Curitiba, mais especificamente. Quando nós começamos a nos preparar para enfrentar o processo constituinte, no Paraná nós começamos a trabalhar em cima de um movimento que era o Trabalhador do Paraná na Constituinte. E por que nós fazíamos isso? Porque tinha surgido aqui do Rio Grande do Sul, da Federação das Associações Comerciais, se eu não me engano, um artigo que foi publicado na revista Veja, uma revista que tinha, não era como hoje, que a gente coloca dúvida em todas as reportagens que ela publica, porque sempre tem alguma coisa por trás disso, né? Mas na época havia saído naquela última página, que era uma página de opinião muito forte da Veja, um artigo do presidente, não me lembro quem era, mas era o presidente da Federação das Associações Comerciais aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que o empresariado já tinha dinheiro para eleger cerca de 80 ou 90 constituintes para discutirem no processo de elaboração da nova Constituição os interesses empresariais. E começamos nós, com a nossa pequenez, com a nossa timidez no Paraná, a tentar fazer um movimento que nós dizíamos que era o movimento do verbo contra a verba, já que nós não tínhamos o dinheiro que tinham os empresários, nós tínhamos que utilizar a nossa capacidade de dialética, né, de convencimento, para conseguirmos tentar nos equiparar na Constituinte, fazendo com que as conquistas dos trabalhadores, pelo menos, preservassem os direitos que a gente tinha conquistado ao longo dos anos.
E nessa época começou a acordar o movimento sindical. Um movimento sindical que nem admitia que se fizessem cursos de orientação para a categoria, porque isso ia começar a levantar e a incentivar novas oposições sindicais. Era a forma de preservação do poder pelo poder. Quer dizer, não se evoluía no movimento sindical até então, porque o interesse maior era a preservação do poder daqueles que detinham os cargos de direção das entidades. Não se admitia absolutamente isso. Mas, em 1985, 1986, nessa fase da eleição da Constituinte e do processo Constituinte em si, começou-se a ver que nós não podíamos mais ter o sindicato na forma como nós tínhamos. Que nós tínhamos que ter aquilo, e eu vi essa expressão naquele vídeo institucional do Senalba, Rio Grande do Sul, ontem. Nós tínhamos que ter aquilo que começamos a chamar já naquela época, e eu vi chamar aqui, eu acho que com perfeição, com propriedade, o sindicato cidadão. Aquele sindicato que não se fechava em si, aquele sindicato que tinha que ser conhecido da categoria, que tinha que ser, até então, fazer um parênteses, até então, os sindicatos achavam que o grande segredo das negociações, já que não negociavam salários, era ter a grande simpatia dos patrões, era serem amados pelos patrões. E, a partir daí, o sindicato que pensou e começou a pensar em ser o sindicato cidadão, ele passou a entender que ele tinha que ser querido pelos trabalhadores e respeitado pelos patrões. Se ele fosse querido pelos patrões e apenas respeitado pelos trabalhadores, ele não tinha razão de existência. Então, tínhamos que fazer um sindicato que fosse querido pelos trabalhadores. Como é que fomos trabalhar na mudança deste sindicalismo dentro do Paraná? Eu faço um parêntese aqui para contar mais uma historinha para vocês. Eu sou dado a contar historinha no meio, mas eu vou tentando concatená-las com as ideias que eu estou colocando. Tem um pedaço da Bíblia que diz que, em certo momento, ia uma caravana com um líder religioso, caminhando e atravessando o deserto, e, chegando próximo do final da tarde, o sol já começando a declinar, vem correndo a cavalo o capitão das guardas, que dava proteção à caravana, e diz assim para aquele líder religioso: olha, nós temos que andar mais rápido porque essa região tem ladrões. E se nós não chegarmos num lugar que tem abrigo, nós vamos ser assaltados. E ele, para essa colocação, ele recebeu a seguinte resposta daquele líder que conduzia aquele povo pelo deserto: que o interesse que havia era o interesse da unidade, e que eles iam continuar caminhando com a velocidade daquele que tinha o passo mais lento naquela caravana. Porque não adiantava andarem mais rápido e chegarem alguns e perecerem os demais que andavam mais lento. Então, se era para sofrerem alguma agressão, que sofressem juntos, mas mantendo a unidade do grupo. E nós tivemos essa preocupação de manter essa unidade do grupo. Mas não podíamos manter a estagnação. Então, tomamos a seguinte medida na época. De mais de 3.000 empresas, e eu vi que tem aqui 4.000 empresas, é isso? 4.000 empresas. Em Curitiba, nós tínhamos, de metalúrgicos, 3.500 empresas. Nós decidimos eleger 15 empresas, que não tínhamos as montadoras lá ainda. Isso foi em 85, 86. Eleger 15 empresas que nós entendíamos que tinham um volume de trabalhadores para podermos trabalhá-los com o sindicato de uma forma mais concisa e mais forte. O panorama da categoria, na época, era assim: 10% das empresas abrangiam 90% da categoria, ou seja, 350 empresas tinham 90% da categoria, e 90% das empresas tinham 10% da categoria. Eram empresas pequenas.
Então, elegeu-se, dessas 350 maiores, elegeu-se 15 para que fosse feito um trabalho em cima destas. E aí começou a se fazer um trabalho, mas um trabalho de divulgação do sindicato muito forte. O sindicato criou uma imprensa sindical profissionalizada, trouxe estagiários da área de jornalismo para dentro do sindicato, tinha um jornalista, professor de jornalismo de São Paulo, que nós trouxemos e veio a nos assessorar, que dava toda a orientação para essa rapaziada, e o sindicato passou a ter jornal em moldes profissionais que eram distribuídos semanalmente nessas 15 empresas. Porque nós tínhamos que fazer com que essas empresas não apenas conhecessem o sindicato, mas queressem o sindicato, os trabalhadores dessas empresas. Essa mudança de estratégia foi fundamental para preparar o sindicato para uma industrialização que veio com o que tem de mais danoso na área patronal, que são as montadoras de automóvel. São empresas que não têm nenhum sentimento, nenhum coração, nem com os trabalhadores, nem com os seus fornecedores. Nos criam mais problemas pela forma como tratam os fornecedores, até do que pela forma como tratam os empregados. E eu falo dos fornecedores porque os empregados dos fornecedores também são representados pelos sindicatos metalúrgicos. Quando essas montadoras vieram para o Paraná, e vieram em 1996, ou seja, 10 anos depois desse início de transformação, já encontraram o sindicato preparado para esse tipo de coisa. E as montadoras vieram para o Paraná, vieram 2 montadoras, a terceira é uma ficção, porque veio a Volkswagen, veio a Renault, e a Renault tem um departamento, um barracão dentro dela, que são funcionários da Renault que montam os carros da Nissan. Então, não é uma fábrica da Nissan. A orientação é francesa, não é japonesa dessa fábrica. Os empregados são da Renault. Vieram essas empresas e vieram com a promessa do governo de que o governo garantiria a paz social, garantiria que elas teriam toda a liberdade de trabalhar sem o atrapalho da entidade sindical. Vocês lembram daquela história do Garrincha, né? Que quando o Fiola disse para ele, olha, você passa por ali e faz o gol na Copa de 58? O Garrincha perguntou se já tinha combinado com o outro lado, né? E, na verdade, não tinham combinado com o nosso lado. Colocaram empresas pagando 40% menos de salário do que aqueles trabalhadores que trabalhavam em outras cidades, como São Paulo, São Bernardo, fazendo a mesma coisa. Não teve dúvida. Eu posso dizer para vocês, e nós estamos falando aqui de 96 para cá, são 16 anos que temos as montadoras funcionando, que hoje nós temos atividades que os salários em Curitiba já são maiores do que os que são pagos em São Bernardo. Né? Nós temos PLR numa empresa, por exemplo, na Volvo, que nós resolvemos fazer um projeto dentro do sindicato, um projeto Robin Hood, fazendo a PLR para um pagamento de um valor único para todos os trabalhadores. Nós discutimos a PLR não em cima do salário do empregado, mas em cima do salário médio da empresa. E em cima do salário médio nós estipulamos o valor que vai ser pago. E que tem trabalhadores que ganham hoje o piso, que é cerca de R$2.000, e que vão receber R$23.000 de PLR neste ano de 2012. Ou seja, a PLR basicamente dobra o salário que o empregado ganhou durante o ano. Não é? Então, são coisas que se avançou efetivamente. Isso aconteceu de uma forma muito mais forte a partir de 94, quando o Fernando Henrique Cardoso acabou com a política salarial. Aquela história, eu vi na pesquisa, né, que os trabalhadores não sabem de onde que vem o aumento, né? Uma minoria apenas sabe que vem
do sindicato, e eu digo para vocês, daquela maioria que não sabe de onde vem, se fizesse insistentemente uma pergunta para saber de onde ele pensa que vem, ele ia dizer que é o governo que dá o aumento para ele, ainda naquela visão do tempo da política salarial. E o Fernando Henrique nos jogou na água sem sabermos nadar, e nós, durante algum tempo, nós utilizamos o poder da justiça do trabalho, o poder normativo da justiça do trabalho, como a nossa tábua de salvação. Quando nós não conseguíamos avançar nas nossas negociações, nós ainda tínhamos a saída do dissídio coletivo, íamos ao Poder Judiciário, e ali no Poder Judiciário, não foram raras as vezes que nós conseguimos sensibilizar os juízes a estabelecerem um norte na política salarial, na negociação coletiva, fazendo com que, a partir daí, um dissídio julgado, todos os demais empregadores passassem a usar aquela decisão como um paradigma nas negociações. E se vivemos durante 10 anos ainda com esse artifício do dissídio coletivo, em 2004, os sindicatos receberam, que estavam aprendendo a nadar ainda, jogados na água, receberam um golpe maior, que foi o fim do poder normativo da Justiça do Trabalho. O fim na prática, porque hoje, para se entrar com a cobrança de um cheque sem fundos, tem que se pedir autorização do emissor do cheque, do estelionatário. Hoje, para entrar com dissídio coletivo, existe a figura do comum acordo, ou seja, não é possível entrar com dissídio coletivo desde que não haja concordância do outro lado. E isso criou uma nova situação para o movimento sindical. O fim do poder normativo. Eu não sei, juro para vocês, eu não tive tempo de ver o Tribunal do Rio Grande do Sul, como é que tem agido, mas posso dizer para vocês que, no Paraná, o tribunal não julga dissídio coletivo se não houver o comum acordo. Mas tem a contrapartida, que valeu também, e que a gente tem exigido isso, também não julga os pedidos de declaração de abusividade de greve, ou seja, o dissídio coletivo de greve. Porque nós entendemos que, se para nós discutirmos o dissídio econômico, nós precisamos da autorização. Do outro lado, o patronato, para discutir a abusividade dos movimentos de greve, também precisa da nossa autorização. Então, isso tem levado para uma situação diferente nas negociações coletivas. E isso tem feito, e essa política que veio a partir da emenda 45 de 2004, acabando na prática com o poder normativo, ela fez com que nós não tivéssemos outra saída a não ser mobilizar as nossas categorias e ter as nossas categorias afinadas junto com o sindicato. De minha parte, minha opinião, eu acho que isso foi muito bom. E eu digo por quê. Quem sabe, poucas entidades têm esse privilégio, como têm os sindicatos, de, dentro daqueles que ele representa, ter a diversidade. Falou o Clemente sobre isso hoje, as diferenças e as diversidades. Nós temos dentro dos nossos sindicatos todos os credos religiosos. Nós não pedimos para o camarada ser sócio do sindicato, se ele é evangélico, se ele é católico, isso não importa. Importa o vínculo que ele tem, a profissional, a conexão, né? O vínculo profissional que ele tenha para fazer parte da entidade. A ideologia política também não é requisito para que ele venha fazer parte da nossa entidade. Daquilo que o sindicato oferece, nós vemos que nem todo mundo tem o mesmo pensamento e o mesmo desejo de utilização. Vimos naquela pesquisa de manhã que tem pessoas que vão ao sindicato porque querem usar o dentista, mas não chega a 20% daqueles que são sócios do sindicato, pelo que vimos ali. Outros querem usar lazer, mas ainda assim é muito pouca gente.
né? Na verdade, temos uma coisa só que nos une todos dentro da entidade sindical, que é a negociação coletiva, que é a essência daquele cercado com os homens que tem dentro do cercado. O sindicato pode oferecer lazer, pode oferecer assistencialismo, pode oferecer uma série de coisas, mas nem tudo vai ser a unanimidade que vai aproveitar. A única coisa que a unanimidade vai estar reunida em volta é da negociação coletiva. No momento em que a legislação, por todas essas modificações que houveram, ela nos diz que só vamos ter sucesso nas nossas negociações se nós tivermos muita união, muita mobilização, porque no caso de recusa do patronato, só nos resta hoje a figura da greve para resolvermos as nossas pendências e os nossos conflitos. A crise mundial afetou e afeta o Brasil muito menos do que afetou outros países, até porque, se nós formos ver o que nós exportamos commodities, né? E quando nós deixamos de vender comida para a Rússia durante um certo momento, para a Europa, a comida baixou aqui dentro do Brasil, o preço da comida baixou. Quer dizer, a desgraça de alguns foi a felicidade do público interno, né? Se nós tivemos e enfrentamos crise que vinham em outros lugares do mundo, o aumento do salário mínimo, Clemente disse isso, subsidiou o nosso mercado interno, que fez com que o mercado interno subsidiasse todas as nossas produções aqui dentro e mantivesse o nosso nível de produção aqui dentro. Cresce o nível de serviços aqui no Brasil de uma forma mais assustadora, muito mais do que cresce o nível da indústria. O que nós temos no Brasil e que é muito ruim, e as pessoas que vieram se instalar aqui de fora também vêm com essa mesma ideia, é que nós temos um patronato, e eu não falo isso diretamente a vocês, porque vocês trabalham com um tipo de empresa que é diferenciada do tipo de empresa que eu tenho acostumado a tratar, que é a área de indústria. Vocês trabalham majoritariamente com os S's, né? Com os S's que têm uma visão um pouco diferente, embora vinculados às federações de indústria, que nem sempre têm pessoas bem esclarecidas para dirigi-las, e entidades beneficentes, clubes que também têm uma outra relação, não é a relação de exploração, a relação de buscar o lucro. Na verdade, é uma produção franciscana, né, onde se dividem os prejuízos entre todos os empregados e aqueles que dirigem as entidades. Para vocês é um pouco diferente, mas, na regra geral, e principalmente na área de produção da indústria, nós temos, quem sabe, o pior patronato do mundo. Temos um governo, independente de quem seja o governante de plantão que está lá eleito, que é o maior e o pior patrão que tem no Brasil, é o governo. Então, as relações trabalhistas no Brasil são conflituosas de origem. É uma herança atávica que nós temos aqui no Brasil, desde a época da escravatura, das épocas feudais, que não mudaram. E esse tipo de patronato é que cria os conflitos. Eu dou um exemplo para vocês. Em 2008, quando começou a origem da crise, que nesse primeiro momento não nos afetou em nada, as montadoras que nós tínhamos negociado os salários para setembro, todas com aumento real, em outubro e novembro, começaram a despedir trabalhadores pela crise que se avizinhava e que já pegava o exterior. De 3 montadoras que nós temos lá, Volkswagen, Renault e Volvo e Volkswagen despediram de uma forma arrasadora milhares de trabalhadores. A Renault, naquele momento, nos procurou e disse assim: nós achamos que em 6 meses nós vamos retomar toda a atividade. E nós fizemos pela primeira vez, quem sabe no Brasil, nós realizamos na época com a Renault um acordo chamado de lay-off,
que tinha sido criado pelo Fernando Henrique, colocado na CLT, uma possibilidade, um daqueles artigos que passou a ser A, né, do lado, a possibilidade de se negociar a suspensão do contrato de trabalho. Durante o período da suspensão, o empregado receber a antecipação do seguro-desemprego e, nesse período, ser treinado pela empresa para que, quando terminasse o efeito daquela suposta crise, ele fosse, de novo, reincorporado na empresa, com todos os seus direitos, salários e assim por diante. E o único risco que ele teria é se, dentro de um ano, ele fosse despedido, não teria o seguro-desemprego. Nós negociamos, na época, o salário médio da Renault era cerca de R$ 1.200, o seguro-desemprego dava R$ 775. Nós negociamos que a empresa pagaria uma bolsa no valor da diferença entre o seguro-desemprego e o valor real do salário de cada trabalhador, daria o treinamento, recolheria o fundo de garantia durante esse período, porque não houvesse prejuízo nenhum, e a garantia de que se retornariam ao trabalho e teriam estabilidade no emprego durante um certo período. Pois o mercado reagiu, voltou, Volkswagen teve que voltar a contratar e teve dificuldades para contratar, Volvo teve que voltar a contratar, mas a crise, na verdade, não existiu. Com 3 meses, a Renault já estava mandando retornar os trabalhadores para dentro. A criatividade nas negociações começou a... Essa diferença eu mostro porque, logo na sequência, em 2010, nós tivemos uma negociação que não fechava com as 3 empresas. E para mostrar a diferença do empregador e como essa característica do empregador é uma coisa que influi muito nas nossas negociações coletivas. Nós chegamos a um momento de impasse com as 3 montadoras. Com 2 dias de greve, Renault e Volvo chegaram a uma negociação. E a Volkswagen, nós tivemos uma greve em 2010, uma greve que durou 39 dias. E durou 39 dias porque o sindicato colocou e bancou com um fundo de greve o salário dos trabalhadores nesse período de 30 dias, que depois foram negociados e os empregados devolveram isso parceladamente para o sindicato. Mas a mentalidade que tinha a Volkswagen, e que tem a Volkswagen, foi um empecilho, ou seja, o componente mau patrão dentro das negociações, criando as dificuldades para a gente. Eu vou meio que me aproximar, que já tinha recebido um recado aqui que meu tempo estava acabando, mas eu queria dar algumas informações. Esta busca de uma forma diferente de negociar fez com que o sindicato se aproximasse muito mais da categoria. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, hoje, ele tem cerca de 22 mil sócios. O sindicato tem cartão de crédito próprio, o sindicato tem uma cooperativa de saúde própria, né, que atende os trabalhadores e cada um paga a sua parte dos atendimentos médicos que houveram durante esse período, fez com que o sindicato efetivamente fosse um sindicato querido pelos trabalhadores. Uma das novidades que se colocou, isso desde lá de 1986, que nas grandes empresas, nas empresas maiores, naquelas que se elegeu como empresas importantes para a negociação coletiva, as assembleias não foram feitas mais na sede do sindicato, foram feitas na porta da empresa, que era a forma de oportunizar que todos os trabalhadores estivessem presentes e que ninguém tivesse a desculpa de não estar frequentando a Assembleia e a decisão que tinha interesse para todos os trabalhadores. O sindicato chega ao ponto, e isso eu dou como notícia para o Stanley, a semana passada reuniu o primeiro grupo e está montando o grupo de trabalho decente e sustentabilidade. Quem sabe, dentro desse sindicato, seja pioneiro esse trabalho. Começou com as 3 montadoras, agora não elegemos 15. Elegemos para isso 3 empresas. Né? Elegemos 3 empresas para começar esse trabalho do grupo de trabalho decente e de sustentabilidade.
é uma nova ação, já não estamos mais discutindo isso com as montadoras, nós já estamos com um acordo assinado por 3 anos, até o ano que vem os acordos estão fechados. Este ano, com 3% de aumento real, seja qual for a inflação, o ano que vem com 3,5% de aumento real, já estabelecido e assinado já há mais de um ano atrás, né? Ou seja, dando oportunidade para que o sindicato agora desvie a sua atenção da busca do salário, né? E neste momento agora que pacificou isso, ele passe a buscar algo mais para a qualidade de vida e a dignidade do trabalhador dentro da empresa. Eu queria encerrar contando uma última história para vocês. Lá na terra do Dr. Stanley, nos Estados Unidos, em 1900, um cidadão escreveu uma obra que se chamava A Terra de Oz. O Mágico de Oz. Acho que todos nós, ninguém de vocês desconhece a história do Mágico de Oz. E eu queria contar essa história para vocês com um viés filosófico, com um viés de motivação e com uma ligação muito forte do que fosse a sua aplicação dentro da negociação coletiva e do crescimento dos sindicatos de vocês. Vocês têm sindicatos, e eu digo isso com todo respeito, sindicatos que são de ponta. Tive a curiosidade, e antes de vir para cá, eu entrei e vi os acordos coletivos, convenções que vocês têm, e vejo que são de ponta. Nós não estamos falando com categorias semi-organizadas, nós estamos falando com a nata da organização do movimento sindical. Mas essa história conta de um tornado que aconteceu numa cidadezinha dos Estados Unidos, que levou, nesse tornado, uma menina e o seu gatinho, a Dorothy e o gatinho dela. E a Dorothy caiu nessa terra de Oz, uma terra que tinha uma bruxa malvada, e ela, perdida, disseram para ela que a única forma de sair, ela dizia que ela queria voltar para casa, porque a casa dela era a felicidade dela. E que disseram que a única forma dela sair dali era procurar o dono da terra, o Mágico de Oz, o dono da terra de Oz, que lhe daria a receita para ela poder sair dali. E ela foi lá, procurou, e ele, conversando com ela, disse que o caminho até a felicidade, aquela felicidade que se colocou na pesquisa no final, que todos nós buscamos com a ação dos nossos sindicatos, o bem-estar, né? Bem-estar é felicidade, né? O caminho era através do arco-íris. Um caminho lúdico, um caminho bonito, alegre. E ela recebeu 3 companheiros para fazer esse caminho e ultrapassar aqueles obstáculos que haviam até chegar na sua casa, que era para ela a felicidade. Era um espantalho que queria um cérebro, que estava à busca de um cérebro e foi com ela para ver se encontrava um cérebro nesse caminho. Era um homem de lata que queria um coração. E um leão que tinha perdido a coragem. Apesar da imagem feroz, ele era covarde. Ele queria readquirir a coragem. E o segredo para a gente superar os obstáculos e conseguir, efetivamente, chegar na felicidade é nós caminharmos com a razão, com o coração e com a coragem. E com a coragem. Esta é a receita para nós fazermos com que os nossos sindicatos cheguem no coração dos nossos representados, façamos com que seja querido por eles, para que nós caminhemos juntos. Com essa emoção que nós trabalhamos com os representados, com a razão que nós, enquanto liderança, temos que ter, e com isso motivando todos a termos a coragem para enfrentar todos os obstáculos que se colocam na nossa frente, para nós fazermos vencer aquilo que nós precisamos para as nossas conquistas. Acho que com razão, com coração e com a coragem,
vocês têm todo o direito de ser felizes e fazerem os outros felizes. Obrigado.